Olá, eu sou a professora Cláudia Pessegueiro. Vocês lembram de mim, com certeza. Nós estamos discutindo a construção de um texto científico. Nós já falamos sobre a importância da normalização na construção de um texto científico, quando eu falei para vocês da norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que tem diferentes normas que padronizam a construção de trabalhos acadêmicos. Falamos também da importância do projeto de pesquisa. Nós discutimos e aprendemos que o projeto de pesquisa é fundamental na construção do texto científico. Se a gente não faz o nosso projeto previamente, podemos cair no erro e aí perder todo o nosso trabalho que foi feito. Gente, projetar, prever, não faz mal a ninguém. Vamos fazer disso um exercício para a nossa vida acadêmica, ok? Bom, mas se fazer o projeto é o primeiro passo, qual será o passo seguinte? Após a realização do projeto de pesquisa, nós vamos seguindo, feito direitinho, seguindo criteriosamente todas as etapas, nós podemos agora fazer a publicação, o registro dos resultados da nossa pesquisa. Quem não tem interesse de divulgar os seus resultados, de divulgar os seus produtos? Isso faz parte de todo pesquisador. Nós costumamos brincar e dizer que ao pesquisador não é importante o dinheiro que ele ganha, mas quantas vezes ele é citado e falado pelos seus colegas. Eu não sei se isso é verdade, mas é o que a gente diz. Então, antes da gente começar, eu gostaria de convidar vocês a assistir a uma entrevista gravada por Aquiles Batista Júnior com a professora Viviane Garbellini sobre o artigo científico. Esse vídeo ele foi feito para alunos da graduação, mas não é nada tão complicado que vocês não possam entender. E, afinal, a faculdade é a nossa meta. Então, não há problema. Os artigos podem ser classificados, segundo a ABNT, em artigo científico, artigo de revisão e artigo original. O artigo científico é parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, pessoas e resultados de pesquisas realizadas. O artigo de revisão também é parte de uma publicação que resume, analisa, discute informações que já foram publicadas anteriormente. E o artigo original, ele é parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens inéditas, como o próprio nome diz, originais. Tanto os artigos originais, como os artigos de revisão, como os artigos científicos, todos eles fazem parte de uma publicação. Vocês perceberam que todos os conceitos dizem parte de uma publicação. Como vocês viram, tanto os artigos científicos, original ou de revisão, fazem parte de uma publicação. Essa publicação pode ser uma revista, um boletim, um anuário, que são editadas em fascículos, que pode obedecer uma periodicidade trimestral, anual, semestral, ou até nem ter uma periodicidade previsível, mas que aconteça em intervalos de tempos regulamentados. O periódico tem a colaboração de diversas pessoas. Trata de assuntos diferentes, dentro de uma política editorial pré-definida. Por exemplo, quando vocês vão ler a revista Super Interessante, a política editorial dessa revista diz que ela tem que tratar de artigos que estão relacionados à ciência. Mas, se a gente vai ler uma revista como a revista Veja, também é um periódico, mas que a sua política editorial determina que ela trata de assuntos informativos, daquilo que aconteceu no mundo e no nosso país durante uma semana, durante um mês, conforme eles forem fazendo a sua
periodicidade, no caso, a revista Veja semanal. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela também regulamenta e normatiza o artigo científico. E é a partir das regras gerais da apresentação da ABNT que eu vou falar para vocês como escrever um artigo científico. Estou usando a ABNT porque essa é a norma que é utilizada na escola de vocês. A ABNT determina, assim como quando nós vimos no projeto de pesquisa, que nós temos os elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Os elementos pré-textuais do artigo científico seriam o título e subtítulo, caso exista, o autor e os autores, seguidos do resumo e das palavras-chave. Título e subtítulo, se houver, devem figurar na página de abertura do artigo, no idioma do texto, no caso nosso, em português. Como falei a vocês, gosto muito de usar subtítulo, porque ele nos ajuda a delimitar o tema. Quando fizemos aquela pesquisa, Monteiro Lobato, um reconhecimento de sua obra, ficou muito claro o aspecto da vida de Monteiro Lobato que nós estávamos vendo. Isso, inclusive, nós já falamos para vocês. Depois do título e subtítulo, ainda como elemento pré-textual, vem os autores do trabalho, os autores do artigo. No caso, pode ser um autor ou mais de um autor. Esses autores, ele vem acompanhado de um mini currículo do autor. Esse breve currículo hoje, nós colocamos normalmente qual é a função que o autor executa e qual é o seu e-mail, para que ele possa ser localizado caso haja necessidade. Depois que você coloca ainda na página de abertura, nós temos um outro elemento pré-textual, que é o resumo. Sabiam que a ABNT tem uma norma específica para resumo? Tem sim. E caso vocês queiram pesquisar, podem ir na internet buscar normas de resumo da ABNT. Vocês vão encontrar. No geral, a norma de resumo diz que esse resumo tem que ser escrito de uma forma clara, de uma forma concisa, e nele a gente tem que apresentar alguns elementos, como os objetivos do trabalho, qual foi a metodologia que nós utilizamos, descrever os resultados que nós alcançamos. Nesse caso, temos que ter um certo cuidado, porque o resumo não pode ultrapassar mais de 250 palavras. Agora está muito simples, é só colocar no Word e ele conta a palavrinha para nós. Mas que a gente tenha sempre em mente que essas 250 palavras são o nosso limite. E para findar os elementos pré-textuais, nós temos as palavras-chave. No Brasil, a gente pode dizer palavras-chave, palavras-chaves. Todas as duas formas estão corretas. As palavras-chave são as palavras que vão descrever, a gente também chama de descritores, porque elas descrevem quais são os temas, quais são os assuntos que nós vamos encontrar dentro daquele artigo. Bom, agora que nós já conhecemos os elementos pré-textuais, vamos ver os elementos textuais. Os elementos textuais de um artigo científico são compostos de introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, ela deve descrever qual foi a finalidade, quais foram os nossos objetivos, qual foi a justificativa e até, em alguns casos, quais foram os procedimentos utilizados na execução do trabalho. O desenvolvimento, a parte mais gordinha do texto, é bem maior, porque nela nós vamos falar toda a nossa fundamentação teórica. Se estamos escrevendo sobre literatura infantil, precisamos definir o que é literatura infantil, como essa deve se apresentar, quem são os autores da literatura infantil mais conhecidos, para que todo mundo que for ler o seu texto possa como que se ambientando com aquilo que virá. Logo depois, nós vamos falar qual foi a metodologia que nós utilizamos na nossa pesquisa. A gente já fez mais ou menos uma prévia dos métodos utilizados lá na introdução.
Agora, nós vamos escrevê-la detalhadamente. E logo depois, os nossos resultados. Fazemos as nossas análises e, por fim, as nossas conclusões. Como último elemento textual, nós temos as conclusões. Às vezes as pessoas dizem que pode ser considerações finais. Não gosto muito disso, não. Eu acho que a pesquisa se conclui, mesmo que eu precise fazer outra. Então, o ideal é usar a terminologia correta, a terminologia adotada pela ABNT. Conclusão. E a conclusão é o elemento textual que vai fazer com que nós possamos apresentar sugestões e recomendações daquela pesquisa que fizemos. Determinamos os nossos achados e, a partir daí, nos propomos a fazer novas pesquisas ou a sugerir que esse caminho continue se fazendo e continue se evoluindo. Afinal, é assim que se constrói a ciência, não é verdade? Temos ainda os elementos pós-textuais. E os elementos pós-textuais são o título e subtítulo, se houver, agora em uma língua estrangeira. Posso fazê-lo em inglês, francês ou espanhol. Depois do título, faço a mesma coisa com o resumo. Faço a sua versão no idioma em que escolhi. Em inglês seria abstracts, em francês seria o résumé e em espanhol, resumen. E por fim, nas palavras-chave, também no mesmo idioma selecionado. Vocês devem estar se perguntando por que a gente faz isso. A ideia é poder divulgar o nosso trabalho em outros países. Estando em outro idioma, teriam a possibilidade de mais pessoas conhecerem os resultados da nossa pesquisa. Após terminar com as palavras-chave, nós temos ainda as notas explicativas, as referências, o glossário, os apêndices e os anexos, todos obedecendo essa ordem. Uma coisa muito importante, só colocamos nas referências os autores que foram citados no corpo do texto. Digamos que durante o meu trabalho eu tenha lido um dicionário para saber o sinônimo de uma palavra. Mas se eu não fiz a citação desse dicionário ou desse significado no meu texto, eu não me vejo obrigada, eu não devo colocar esse dicionário nas referências. As minhas referências vão estar limitadas a todos aqueles autores ou todas aquelas citações construídas no corpo do texto. E para que a gente possa complementar tudo que foi falado, eu queria que vocês vissem um texto chamado Normas de Publicação Modelo Artigo. Está aqui abaixo, né, o site onde vocês vão encontrá-lo. É isso aí, pessoal. Valeu! Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se houver dúvidas ou por algum motivo vocês esquecerem o que dissemos, voltem às aulas. Eu estarei sempre pronta a atendê-los. Um grande abraço.